Fala aí, galera, tranquilidade? Mozart DJ com mais um vídeo aqui para vocês aí, o segundo vídeo da nossa trilogia aí de como se prepara as músicas para fazer as nossas mixagens. É isso aí. Lá no primeiro vídeo eu mostrei para vocês aí como se faz a contagem de BPM das músicas, como é que a gente fazia antigamente, como se fosse no vinil, a contagem do BPM, né? Que agora é mole. Agora você puxa a música, joga no Virtual DJ, no Serato, no Traktor e o software já dá pra gente o BPM. Antigamente não, né? Você tinha o CD, o vinil ou até mesmo o CD, né? Você tinha que fazer essa contagem. Mas agora está mais fácil. Hoje nós vamos ver como é que faz a contagem, como é que a gente vê o compasso. Quantos compassos tem a música, como é que se faz, como é que se conta uma quadra para montar o compasso, isso tudo, né? Vou mostrar para vocês ao vivo e a cores aqui, né? Ao vivo gravado, mas ao vivo, né? Então, vamos deixar de papo. Vamos lá para a tela do Virtual DJ para ficar mais fácil isso aí, tá bom? Bom, eu estou aqui na tela do Virtual DJ, né? Eu vou usar a mesma música que eu usei lá, a Lailau, né? A Melô da Ventania, né? Essa música aqui, ó. Um musicão, né? Pancadão, né? É um Miami Bass, assim, com uma levada muito gostosa, cara. Muito gostosa essa música aí. Muito show. Pô, arrebentava nos bailes. Bom, o que acontece? Como é que se conta o BPM? Eu já falei. Aqui agora eu vou mostrar para vocês como é que se vê o compasso da música, né? Quantas quadras ela tem, quantos compassos você vai levar até a próxima virada. Isso aí tudo eu vou mostrar para vocês aqui. O compasso, basicamente, ele é feito, né, de duas batidas, né, que é o grave e o agudo, que é essas duas primeiras aqui, ó. Viu? O grave, deixa eu soltar aqui. Grave e o médio. Parece que a gente vai contar o BPM de novo, mas não é não, tá? Então o que acontece? Aqui em cima do Virtual DJ, lá em cima aqui, vou passar o mouse aí para vocês verem. Aqui, ó. Aqui, se vocês olharem, tem 4 batidas, certo? Eu vou soltar, vocês vão ver que uma é a grave, uma é a médio grave, ou médio agudo, né? Outra grave, outra médio agudo. Isso aqui forma, ou seja, é uma quadra que forma o compasso, tá bom? Então vamos lá, olha só, presta atenção, hein? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. E assim por diante. Tem músicas que, até chegar à próxima virada, ela tem 32 batidas, tem 64 batidas, 16 batidas, até fazer uma virada ou ter uma coisa diferente na música, acontecer alguma coisa diferente na música. Vou mostrar para vocês aqui, eu já deixei um looping aqui previamente marcado com 32, tá? Quer ver? Vocês vão ver que a música vai ter 32 batidas, quando chegar na 32ª vai acontecer alguma coisa diferente. Ela vai vir com aquela levada, com aquele compasso. Quando ele completar as 32, ele vai ter uma modificação na música, vai ter alguma coisa diferente. Às vezes tem uma virada de bateria ou algo parecido. Vocês vão perceber. Olha só, vamos lá. Quando chegar no final, quando estiver chegando no final aí do loop, eu vou desligar para vocês verem o que vai acontecer. Desliguei. Vocês perceberam que entrou um teclado diferente, um arranjo diferente na música. Quando completou 8 compassos, que dá 32 batidas, o que acontece? Essa música é feita de 8 compassos, ou seja, 32 batidas, ela faz uma virada, tá? Deixa eu voltar aqui para vocês verem. Aqui, ó. Ela vinha nesse compasso aqui, ó, com esse scratchzinho e tal, aí virou. Então, o que acontece? Isso é o compasso, isso é a quadra, é assim que a gente vê e percebe que a música vai ter alguma coisa diferente, é onde às vezes a gente prepara para fazer a mixagem, é onde vai ter a introdução de outra música, porque a gente sabe que ali a música vai mudar de arranjo, o arranjo dela vai dar uma modificada e a gente vai poder introduzir a outra música. Vai ter o drop da música, vai ter o break da música, e é onde você vai fazer a introdução da sua mixagem. Aqui
essa música ela tem 32. Tem músicas que só tem 16. E tem música que tem 64. Por isso, é sempre bom você, como eu falo sempre, estuda a música, ouve ela. Agora que você está sabendo como é que faz contagem de compasso, de BPM, conte o seu BPM, veja o BPM. Mesmo que ele esteja escrito ali, faz uma contagenzinha para você poder conhecer a música, você ver onde é que ela vai dropar, onde é que ela vai virar, onde é que ela vai fazer a modificação. E para você fazer aquela mixagem certinha, harmônica, perfeita, legal, que a galera às vezes nem percebe que você virou e fala, caraca, o cara arrebentou lá, já entrou a outra música. Isso aí é muito importante você saber, tá bom? Conheça bem o compasso, a quadra, as batidas da música todinha, perfeitamente, onde é que tá as viradas, tudo direitinho e bonitinho, tá bom? Então, isso é a formação de compasso da música. Compasso feito de 4 batidas. Compasso é feito por uma quadra de batidas. E esse compasso vai te mostrar o andamento da música e vai te mostrar o ponto certo da virada. Tá legal? Então, estude a música e veja bem onde é que fica o compasso. Vou mostrar para vocês o seguinte. Se eu marcar o looping só com 16, vamos supor que, não, essa música tem 16, eu vou fazer a virada. Não vai fazer a virada. Você quer ver um negócio? Eu vou marcar aqui 16 e vou soltar ela. Quando chegar no final do looping, eu vou desligar para vocês verem que não vai mudar em nada, tá vendo? Olha só. Acabou. Aí vamos supor que eu já tivesse feito a virada. Aí eu fiz a virada e tal, tá lá evoluindo. Aí, vamos supor que fosse 2 pessoas cantando, alguma coisa parecida. Porque é justamente isso. Quando você sabe o compasso certo, se tiver parte vocal na música, você vai conseguir achar os pontos exatos. Por quê? Geralmente, a música vem instrumental, quando ele completa aquela quantidade, que ela completa aquele compasso que ele vai fazer a virada, é onde entra o vocal. Ou é onde o vocal para. Ele vem cantando e tal. Quando ele completa o compasso, ele para e entra o break da música, só o instrumental. É onde você tem que entrar, fazer a sua mixagem. Então, você tem que estudar a música para ver aonde o compasso começa, onde ele termina, onde é que tem vocal, onde é que não tem, onde é que tem as viradas. Isso é muito importante para a construção da sua mixagem. Então é isso aí, galera. Esse foi o segundo vídeo da nossa trilogia de como preparar as músicas para a nossa mixagem. Valeu? O próximo vídeo eu vou mostrar para vocês como é que se marca os hotkeys. Ou seja, você agora já sabe BPM e já sabe o compasso da música. Aí o que você agora tem que fazer? Você tem que aproveitar esses compassos e marcar os seus hotkeys. E no próximo vídeo eu vou mostrar isso aí. E deixa aquele like, não esquece, deixa aquele like maneiro pra gente aí, se inscreve no canal, compartilha com a galera, ativa o sininho, faz o pacote completo para poder o YouTube saber que você está gostando do nosso conteúdo aqui e levar a gente cada vez mais para cima. Valeu? Obrigadão, galera. Até o próximo vídeo e fui!